Olá, seja bem-vindo ao canal Iothermo. Se você está no canal pela primeira vez, é um canal dedicado à termodinâmica e assuntos afins, principalmente na área de engenharia. Uma das coisas que nós gostamos de fazer no canal é celebrar o lançamento de novos livros. E é exatamente para isso que nós estamos fazendo esse vídeo, para conversar com o autor desse livro que acaba de sair, que se chama Propriedades Físicas dos Materiais, escrito pelo professor Sérgio de Souza Camargo Júnior. Sérgio é um amigo de longa data, ele é físico, com mestrado e doutorado, todos os seus títulos são pela PUC do Rio de Janeiro. Desde 2005 ele é professor titular na COP UFRJ e ele tem uma carreira muito distinguida e é um prazer ter você conosco no dia de hoje. Sérgio, seja muito bem-vindo ao canal Iothermo e meus parabéns pelo lançamento do seu livro. Obrigado, Marcelo. Gostaria de começar agradecendo o seu convite, né, e a oportunidade de vir aqui para esse bate-papo, né, com você e todos que seguem o seu canal. Né? É um prazer muito grande poder estar aqui e divulgar esse livro que eu escrevi, que nós estamos lançando agora. Sérgio, qual é o público-alvo desse livro? Olha, o público-alvo especificamente são os estudantes de graduação das engenharias, né? Especificamente engenharias de materiais, engenharia metalúrgica e as demais engenharias que estudam ciência dos materiais, que são praticamente todas, né? Apesar de o livro ser escrito para alunos de graduação, esse livro pode ser utilizado também em cursos de pós-graduação, a depender da formação básica dos alunos, né? Eu explico. Se o curso de pós-graduação ele envolve estudantes que não fizeram engenharia de materiais, etc., ou seja, alunos que não têm uma formação prévia em materiais, né? Mas que estão buscando uma especialização para a área de materiais, esse livro pode ser igualmente utilizado, né? Isso é muito comum, por exemplo, estudantes até mesmo de áreas biomédicas ou áreas diversas, né, na pós-graduação, buscarem uma especialização em materiais. Então, esse livro também se presta a isso. Antes da entrevista, nós estávamos conversando e você mencionou algumas ciências fundamentais, alguns aspectos fundamentais da física que embasam o estudo de materiais. Será que você podia mencionar, por favor? Sim. Bom, historicamente, a ciência dos materiais ela é muito antiga, né? No nosso papo inicial até você observou que a civilização humana desenvolve materiais desde a pré-história. Mas até por volta do século XVIII, XIX, né, essa ciência foi uma ciência totalmente empírica, né, baseada na tentativa e erro, né. A ciência dos materiais, de fato, ela só se desenvolveu a partir do momento em que começou a se ter um conhecimento básico sobre a estrutura, as primeiras teorias sobre a estrutura dos materiais começaram a se desenvolver ali em meados do século XIX, mas principalmente no início do século XX, com o advento da mecânica quântica, né? Então, para que você possa realmente compreender a estrutura e as propriedades dos materiais, você precisa ter um conhecimento básico de mecânica quântica. Então, isso é um dilema, né? Porque como você pode ensinar materiais para alunos de graduação que não têm conhecimento de mecânica quântica? Então, isso é um desafio para
todos os professores em qualquer parte do mundo, né? Então você tem que fazer um certo jogo, né, de dar um pouco de conhecimento sem adentrar nas equações, na matemática e na toda a complexidade da teoria, das teorias quânticas, né? E ao mesmo tempo, né, sem mistificar, sem enganar o aluno, né, sem dar conceitos errados ou modelos errados, né? Então essa é toda a dificuldade, né? Então, quando eu decidi escrever esse livro, né, eu estava ciente disso, obviamente, né? Então, você, para escrever um livro como esse, você tem que ter algo a dizer, né? Porque esse é conhecimento, o livro envolve conhecimento estabelecido, né? Muitos deles há mais de 100 anos, né? Então, existem centenas de livros sobre esses assuntos, né? Então, o meu ponto aqui para escrever esse livro é mostrar ao aluno, né, que todo esse conhecimento sobre as propriedades dos materiais pode ser assimilado, pode ser entendido e tem muito que ver com o dia a dia das pessoas, né? Com as tecnologias que as pessoas usam, né? Com as tecnologias que a sociedade precisa, etc. Né? Ou seja, é tentar mostrar para o estudante que todas essas propriedades dos materiais, e etc., estão muito relacionados com a vida concreta e prática, né, do dia a dia atualmente, né? E não fazer, escrever um texto que fique mais voltado para os modelos e para a matemática do assunto. Eu acho que isso, muitas vezes, é o problema que acontece hoje em dia, né? O assunto é exposto para os alunos como modelos, equações e desenvolvimento matemáticos em que o aluno não percebe qual é a conexão daquilo com o mundo real. E aí o aluno, até inconscientemente, ele rejeita na cabeça dele. É a velha pergunta do aluno: para que serve isso? Né? Que muitos dos alunos de engenharia fazem. Né? Todo o tempo. Né? Todo o tempo. Né? E muitas vezes nós, professores, meio que ridicularizamos essa pergunta, mas eu acho que o aluno tem razão em perguntar para que serve. Né? Eu acho que é um direito do aluno perguntar. Né? Porque ele está ali para ser engenheiro. Né? Ele quer aquele conhecimento para atuar na vida real, no dia a dia. Né? Então, eu acho que o livro eu escrevi com esse intuito. Né? Se tive sucesso ou não, eu acho que são os estudantes que vão dizer. Né? Mas o livro está aí e vamos ver. É um livro bastante extenso. Né? Ele tem quase 800 páginas, certo? Sim. Por aí. Será que você poderia comentar um pouco sobre o conteúdo, os principais capítulos, os temas, os materiais que foram abordados? Então, bom, o título está aí, é óbvio, né? Propriedades físicas dos materiais. Né? Então, eu escolhi abordar as principais propriedades dos materiais. Óbvio que seria impossível abordar todas as propriedades dos materiais, porque isso daria muito mais do que 800 páginas, talvez o dobro ou mais. Então, eu escolhi as principais. Né? O primeiro capítulo é uma introdução, onde eu abordo um pouco desses conceitos da mecânica quântica, como eles surgiram. Eu faço um certo histórico do assunto, apresento os fundamentos da mecânica quântica, e depois tem 8 capítulos, cada um deles voltado para uma certa propriedade. E aí eu me propus a escrever apenas um capítulo sobre cada propriedade, o que muitas vezes, em muitos livros,
não é feito. E muitas vezes os autores se alongam muito e escrevem 2 ou 3 capítulos, por exemplo, sobre propriedades magnéticas ou elétricas, etc. Então, são do capítulo 2 ao 9, são propriedades térmicas, né? Ou, antes disso, propriedades elásticas dos materiais, térmicas, propriedades elétricas dos materiais condutores, depois propriedades dos materiais semicondutores, depois dos materiais dielétricos, dos materiais magnéticos, propriedades ópticas e dos supercondutores. E no último capítulo eu falo sobre os nanomateriais, que é um assunto extremamente moderno e importante, né? Que hoje em dia é uma coisa que está assim na ponta, né, da pesquisa em materiais atualmente, né? Então esse foi a minha escolha. Claro que eu deixei de fora alguma coisa, e isso vai acontecer em qualquer livro, né? Em relação, por exemplo, aos nanomateriais, um deles seria o grafeno, por exemplo? Sim, sim. É difícil escrever um capítulo sobre um assunto tão amplo, né? E tão palpitante, tão na moda, né? Porque hoje em dia nanomateriais é um assunto que extremamente pesquisado e assim com dezenas de milhares de artigos sendo produzidos por ano, né? E o grafeno é um dos principais, né? Então, eu procurei, nesse capítulo, dar assim, os fundamentos e apresentar algumas das coisas mais importantes. E a primeira delas são os nanomateriais de carbono. Acho que os nanomateriais de carbono são basicamente os fullerenos, os nanotubos de carbono e o grafeno, foram basicamente o carro-chefe que puxaram aí o desenvolvimento da nanotecnologia da década de 80 do século passado até o início dos anos 2000, né? Então esses são materiais que são essenciais, né, de você conhecer, né, e apresentar para os alunos, né, mesmo que seja assim em linhas bem gerais, né, entender a estrutura deles, né, as propriedades que são propriedades excepcionais, muito acima de qualquer outros materiais que nós conhecemos, né? E por quê, né? Por que nanomateriais têm essas características tão destacadas, né? E eu procurei fazer isso também, mesmo que de uma forma meio resumida, em apenas um capítulo, né? Que, obviamente, hoje em dia você pega, cada um desses materiais tem livros e livros sobre o assunto, né? Então, basicamente isso, né? E depois, para finalizar o capítulo, eu fiz assim um apanhado geral de outras propriedades de outros materiais que eu considero importantes, né? Então, esse mais ou menos é o que o capítulo abrange. Sérgio, qual o papel dos materiais no processo de inovação? Eu imagino que haja muito patenteamento de novos materiais, ou não se pode patentear novos materiais. Como fica a questão de inovação e patentes em relação aos materiais? Sim, essa é uma boa pergunta, porque é uma coisa que é largamente conhecida hoje em dia, né? Que o Brasil tem um bom desempenho em pesquisa científica, né? Em termos mundiais, vamos dizer assim, um bom desempenho, está em 12º, 13º em níveis mundiais, né? Mas não tem o desempenho equivalente em inovação, né? Em registro de patentes, etc. E isso é uma questão que é já discutida há muitos anos, né? E existem
muitas iniciativas tentando melhorar essa questão, né? E eu acho que uma das coisas está relacionada ao fato de que a inovação não faz parte da nossa cultura, né? Então, assim, a minha modesta contribuição, né, com esse livro, eu procurei colocar num livro, que é um livro básico, né? Esse livro é um livro voltado para estudantes de graduação, vamos dizer, de terceiro ano de graduação. Eu procurei fazer referências a patentes, né? Então, eu coloco no meio dos capítulos, onde eu estou falando sobre propriedades específicas de materiais, né? Eu dou exemplos, né, de aplicações tecnológicas onde aquelas propriedades são utilizadas e coloco referência a patentes, para mostrar que a inovação, a patente e a inovação tecnológica é uma consequência natural, né, da pesquisa científica, do conhecimento científico, como sempre foi, né? Se você olha em países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, isso é assim desde o século XVIII. Você tem patentes de 1700 e pouco, né? Então o cientista estava lá pesquisando uma coisa, ele descobria aquilo e ele procurava fazer uma aplicação daquilo e registrava no escritório de patente. Tem patentes na Inglaterra do século XVII, né? Em 1600 e pouco, o cara patenteou um vidro para usar em janela de catedral. Entendeu? Um vidro colorido para usar na janela da catedral. Tem a patente registrada, isso é uma... Entendeu? Então, os outros países estão fazendo isso há séculos. E nós estamos no século XXI ainda, né, rateando ainda. Por quê? Porque não é da nossa cultura. A nossa cultura vem de uma outra formação. Então, eu acho que a gente deve mostrar aos nossos estudantes, né, aos nossos jovens, que isso é uma coisa natural. E não... deixa eu me explicar um pouquinho, me alongar um pouquinho mais sobre isso, né? Eu fui ensinado assim, provavelmente você, não sei onde você estudou, provavelmente você foi ensinado assim desde o colégio. As nossas aulas de ciências eram dadas no quadro negro. A ciência era uma coisa que existia no quadro negro e no giz. Ela não existia. A matemática, a mesma coisa. Ela não existia no mundo real, ela existia no quadro negro, né? A ciência tem que ser uma coisa que existe no concreto, no mundo concreto. Então, se você folhear esse livro, você vai ver que ao longo de todos os capítulos tem dezenas de tabelas e de gráficos de resultados experimentais. Porque uma teoria, ela não é nada se ela não concordar com a realidade. Então você tem uma teoria, você chega a uma equação que relaciona uma determinada propriedade com parâmetros e você compara com a medida de laboratório. Se a teoria não concordar com o que foi medido no laboratório, a teoria não vale. Não é o experimento que está errado, a menos que seja mal feito, é claro, né? Então você tem que trazer para o concreto. E depois aquilo, uma vez comprovado, ele pode ser utilizado na prática para fazer alguma coisa, né? É transformar conhecimento em produto, né? Transformar, ou sendo ainda indo além, transformar conhecimento em dinheiro, né? Em negócio, né? Porque conhecimento é valor, né? Então isso é muito importante. É claro que está muito além do que esse livro, mas eu acho que é essa ideia que está por trás. E não uma coisa que existe só para a gente ficar, que bonito, olha esse modelo, olha que equação bonita, né? Olha esse gráfico, e ficar só, né, no
como uma filosofia, sabe? Uma ciência... Apenas um deleite intelectual. Exato, né? Uma coisa... Né? Então, eu acho que acho que é exatamente essa questão que muitas vezes afasta os nossos alunos desse tipo de disciplina. Eles não reconhecem no que está sendo ensinado o mundo concreto em que eles vivem. Então, eles vão estudar porque eles são obrigados, eles vão ter que fazer a prova, então eles estudam. Mas não porque aquilo tem a ver com a vida dele, né? Sérgio, vamos selecionar aqui 3 tipos de materiais. Pode ser? Pode. Então, supercondutores. Apareceu muito na mídia atualmente, a busca constante por supercondutores a temperatura ambiente. Isso acho que ainda não se conseguiu, não é assim? Não, conseguiu. Antes, deixa eu falar uma coisa. Isso é uma pergunta que meus alunos fazem muito para mim, e eu, infelizmente, eu não consigo responder, satisfazer a curiosidade deles, pelo seguinte: esse livro tem 10 capítulos, mas não é possível você abordar os 10 capítulos num curso de um semestre. Não, realmente não dá, né? Então, isso eu até falo na apresentação do livro, que o professor pode escolher os capítulos que ele vai dar, né? E, normalmente, eu dou 6 capítulos num curso de um semestre. 5, 6, dependendo do andamento do curso. E, normalmente, a supercondutividade não é um dos que eu escolho, né? Mas, todo semestre, no meio da disciplina, os alunos perguntam: professor, e os supercondutores, né? Aí eu falo assim: olha, infelizmente a gente não vai poder falar sobre supercondutores, e deixo os alunos insatisfeitos, porque é um assunto muito palpitante. Todo mundo tem muita curiosidade sobre supercondutores. Então, a única coisa que eu posso dizer assim para os alunos de cara é o seguinte: que supercondutor é uma categoria de materiais totalmente distinta dos condutores ou dos semicondutores. Como eu digo para os alunos, é outro bicho, é outro animal, né? Assim, não tem nenhuma relação direta, porque é um outro fenômeno, né? Mas a supercondutividade ela foi descoberta lá em 1911 em baixíssimas temperaturas, 4,2 Kelvin. A temperatura é baixíssima. Então, é um fenômeno excepcional, surpreendente, mas, na época, de aplicação prática muito limitada. E, ao longo dos anos, essa temperatura em que os metais se tornam supercondutores, chamada temperatura crítica, foi crescendo, quer dizer, eu digo, foram descobrindo materiais com temperaturas críticas cada vez maiores, mas não muito maiores. Chegaram ao nióbio, que é 20 e poucos Kelvin, mas isso ficou assim durante muitas décadas. Talvez alguns não saibam o que seria supercondutividade. O que é digamos, qual é a consequência da supercondutividade? A supercondutividade é o seguinte: é a condução de corrente através de um material sem resistência elétrica, ou seja, a resistência elétrica é zero. Zero. Ou seja, tudo que se fez, zero significa o seguinte: tudo que se fez até hoje para tentar medir essa resistência, ninguém foi capaz de medir. Ou seja, zero significa ela é menor do que qualquer tentativa de medida que foi feita até hoje. Né? Para fazer uma comparação para você, é assim: se você pegar a relação de condutividade entre o melhor condutor, que é prata, cobre, e o melhor isolante, que é
sei lá, um polímero muito bom isolante, são 20 e tantas ordens de grandeza, é mais ou menos a mesma relação entre o melhor isolante e o supercondutor. São outras 20 e tantas ordens de grandeza. Então, para todos os efeitos, é zero. Ou seja, se você colocar a corrente circulando num fio, ela vai ficar circulando ali durante dezenas ou centenas de milhares de anos sem parar. Ou seja, possivelmente a nossa civilização não vai existir mais e a corrente ainda vai estar ali circulando. Então isso é zero, tá? É zero. Então, você pode imaginar várias aplicações para isso, né? Quer dizer, transportar corrente sem perdas e uma série de outras coisas. Acontece que esse fenômeno só acontece a baixas temperaturas, não acontece a temperatura ambiente. E na década de 80 do século passado, descobriram materiais cerâmicos, não metais, cerâmicos, que são supercondutores a altas temperaturas, altas relativamente aos outros, que eram supercondutores a 20 Kelvin, 10 Kelvin. Isso foi o prêmio Nobel. Isso deu o prêmio Nobel, né, ao grupo que descobriu, e esses são supercondutores a 80, 90, 100 Kelvin. E esses cerâmicos estão sendo desenvolvidos mais e mais, até que recentemente um laboratório anunciou um supercondutor que funcionava a temperatura ambiente, né? Mas não era verdade, né? Descobriram que os dados estavam errados e o grupo teve que retirar o artigo da revista. Mas hoje em dia já existem supercondutores que trabalham a temperaturas próximas do ambiente, né? Assim, 30 graus abaixo do ambiente ou coisa parecida. Eu acredito, embora eu não seja um especialista nesses materiais, eu acredito que tudo é uma questão de tempo, porque isso vem, cada vez estão descobrindo mais materiais e mais materiais. Mas existem outras limitações, né? Agora, quando descobrirem um material que é supercondutor à temperatura ambiente, isso certamente vai ser um avanço tremendo, porque você vai ter possibilidade de passar corrente sem perdas, sem necessidade de resfriar. Isso é uma coisa sensacional, né? Realmente é um avanço tremendo, né? Avanço tremendo. E existe muita pesquisa nesse sentido. Então, quanto tempo vai demorar para isso? Nós não sabemos, né? Mas pode ser que na semana que vem alguém anuncie, né? Como esse laboratório anunciou, mas estava errado, né? Mas pode ser, não sabemos. A gente torce para que isso aconteça. Então vamos falar agora de semicondutores. Semicondutores é outro assunto que é fascinante, né? Esse é um dos assuntos que mais me interessa, né? E por quê? Porque hoje em dia a eletrônica é a base pode-se dizer, das nossas vidas, né? Tudo que a gente faz, né? Tudo, né? Depende de eletrônica, né? A gente não pode fazer nada sem eletrônica, sem um smartphone, sem um computador, sem uma câmera, Hoje em dia você tem eletrônica em tudo, né? Até um liquidificador, uma geladeira, tudo, né? Se você fica doente ou vai ao hospital, todos os equipamentos são eletrônicos, tudo depende de comunicação, de dados, a inteligência artificial está aí. Ela só existe por causa dos computadores que têm memórias extremamente grandes e
e trabalha a velocidades imensas, né? E isso tudo por causa da eletrônica, mais especificamente a microeletrônica, né? Qual é a ideia que está por detrás da microeletrônica? O transistor foi inventado lá na década de 50 do século passado. E logo em seguida bolaram o circuito integrado, que é você colocar transistores numa pastilha que a gente chama de wafer, né, a bolacha de silício, né? E a partir daí, toda a eletrônica passou a trabalhar com base nessa tecnologia, que é a tecnologia planar de fabricação de circuitos integrados em silício, né? Depois de algum tempo, né, uns poucos anos, um pesquisador americano chamado Gordon Moore, que depois veio a ser o fundador da empresa Intel, né, ele observou que o número de transistores numa bolacha de silício dobrava a cada 1 ano e meio. E ele publicou um artigo dizendo isso. E isso passou a ser chamado de Lei de Moore, né? Logo em seguida, isso foi corrigido para dobrar a cada 2 anos, não 1 ano e meio, mas a Lei de Moore ela continua valendo até hoje. Então, na época, um circuito integrado tinha, acho que 16 ou 32 transistores. Hoje em dia tem 10 bilhões, estamos na casa dos 10 bilhões, ou seja, isso é um número 1 com 10 zeros depois, né? E a lei de Moore continua valendo, ou seja, o número de transistores numa bolacha continua dobrando a cada 2 anos. Ora, se uma bolacha de silício contém um número de transistores que continua dobrando, e a bolacha de silício, o chip, né, não, minto, o chip, ele não aumenta de tamanho proporcionalmente, significa que os transistores estão diminuindo. Como uma coisa vai com o número, outra vai com a área, você tem uma relação aí de raiz quadrada, o tamanho dos transistores diminui mais lento do que o número. Mas mesmo assim, você pode prever que em algum momento o tamanho de um transistor vai chegar a um angstrom, um nanômetro. A gente ainda não chegou a 1 nanômetro. Acredito que hoje em dia nós estejamos na escala de 5 nanômetros. E assim é a tecnologia denominada, quer dizer, as empresas elas desenvolvem a tecnologia de 10 nanômetros, a tecnologia de 7 nanômetros, a tecnologia de... Mas um dia isso vai chegar ao quê? Ao angstrom? É possível um transistor ter o tamanho de um átomo? Me parece que não. Pode um transistor ser menor que um átomo? Me parece que não. Então, essa extrapolação da exponencial, um dia tem que parar. Mas ela não dá sinais de diminuir a velocidade. Então, o que vai acontecer? Ninguém sabe. Ninguém sabe. E o número de transistores continua aumentando. Tá? Esse aumento do número de transistores, ele se relaciona com o aumento da capacidade de processamento e da velocidade de processamento. Hoje, isso equivale ao tamanho de um cérebro de uma salamandra, uma coisa assim. Mas um dia nós vamos chegar à capacidade de processamento do cérebro humano. E se você continuar extrapolando a exponencial, um dia nós vamos chegar à capacidade de processamento de todos os cérebros humanos do planeta. Você é capaz de imaginar isso? Não. Isso num chip. Isso, para mim, é um assunto fascinante, né? Eu nunca tinha... Isso com base no desenvolvimento da tecnologia de fabricação em silício, né? Isso, para mim, é uma coisa
totalmente... Eu nunca tinha escutado a análise. É sensacional isso. Né? Então, como eu vinha dizendo, isso em alguma hora a tecnologia do silício vai chegar a um limite, né? Qual será a tecnologia que vai substituir? A gente não sabe. Será que vai ser o computador quântico? Né? Existem outras tecnologias. Aí isso já é uma outra discussão que sai fora do livro, né? Mas, enfim, é um assunto. Isso também está relacionado a uma outra coisa que tem um pouco de relação com um dos capítulos do livro, que é a partir de materiais dielétricos. Porque você não faz dispositivos eletrônicos só com semicondutores. Você precisa de isolantes também. Um transistor tem camadas semicondutoras e camadas isolantes entre elas. E entre um transistor e outros transistores, você também precisa de camadas isolantes. E à medida que esses tamanhos vão diminuindo, as camadas isolantes hoje em dia têm 2, 3 planos atômicos de espessura. Né? Então são camadas muito finas. Né? Então você precisa de desenvolver materiais com características excepcionais, né? E controle dessas propriedades muito, muito sofisticados. Né? Então, lá no princípio, né, da tecnologia de silício, era o óxido de silício. O óxido de silício é um material maravilhoso. Né? Você faz copos, né? Você faz vidro de janela. O vidro, ele dura centenas de anos, materiais extremamente inerte, né? Extremamente resistente, etc. Mas lá para a eletrônica, para a microeletrônica, à medida que foi diminuindo a espessura da camada de silício, ele atingiu um limite, né? Porque ele não era capaz de isolar a corrente entre as camadas semicondutoras. Então, foi necessário buscar outros materiais com constante dielétrica ou permissividade maior. Porque do silício é 3 ponto alguma coisa. Então, buscou-se outros materiais, óxido de hafnio, enfim, não importa muito qual é o material, mas foram desenvolvendo outros materiais para você poder fazer camadas isolantes mais eficientes, né? Por conta dessa redução dos tamanhos, né? Que implica uma redução na espessura. A gente está falando de espessuras da ordem do angstrom, né? De poucos angstrom, né? Que também é uma coisa... É uma tecnologia impressionante. Né? Essa tecnologia eletrônica, embora não seja a minha área de trabalho, eu considero uma coisa fascinante. Para concluir, Sérgio, qual foi a editora que lançou o seu livro? As pessoas estão interessadas em adquirir o livro, como elas podem fazer? O livro foi editado pela editora Blucher, né? Que é uma editora de São Paulo, editora muito, muito tradicional, né? Da área de livros didáticos, livros técnicos, e ele está disponível no site da editora. Bom, vocês podem buscar lá, né? E espero que gostem, né? E também estou à disposição para queiram entrar em contato, qualquer comentário sobre o livro, qualquer informação adicional, estamos aí. Obrigado, Marcelo. Foi um prazer tê-lo aqui. Então, pessoal, esse é o livro que o professor Sérgio lançou, né? É um livro muito completo,
800 páginas quase, mas eu tive com o livro na mão, folheando, muito lindo. Muito obrigado uma vez, Sérgio. Até a próxima.